ter uma aula sobre experiência do cliente, tá? E para todo mundo, né, que vende, seja pão ou seja serviço, seja o que for, a experiência do cliente é muito importante. Então, eu vou pedir aqui para vocês compartilharem essa live, né, com alguma amiga, algum amigo, alguém que vende e que precisa melhorar a experiência do cliente, ou que vai ser bacana para ele ouvir, né, e aprender sobre isso. Eu sou padeira, eu sou professora também de pães. Eu ensino as pessoas a fazerem do pão uma fonte de renda, tá? Então, além de ensinar a fazer pão, né, eu ensino as pessoas a venderem, a ganharem dinheiro com a venda desse pão. A maioria das minhas alunas hoje são alunas que vendem pães também. Então, isso é uma coisa que eu faço na minha vida, né? Eu vendo pães aqui na minha cidade. Então, eu sei ensinar as pessoas a venderem pães. Vamos começar sobre a aula, né? Quem aí tem dificuldade de vender pão? Quem aí acha, né, que não consegue vender, que não tem dom para vender, que não sabe vender, né? E eu recebo muito, eu tenho certeza que tem gente aí que sente assim, porque eu recebo muita mensagem, toda vez que eu abro formulário, que eu abro caixinha de pergunta, vem gente reclamar de venda, vem gente falar que não tem o dom para vender, vem gente falar que ainda não começou a vender pães porque não sabe vender, né? E, gente, vender não é dom, tá? Claro que tem pessoas que já são mais desenvoltas e vão tirar de letra isso daí. Tô suando, tá muito quente aqui. Mas vender não é dom, tá? Vender é prática. E a gente tem que perder o medo, perder a vergonha de vender. Todo mundo vende, né? Médico vende, engenheiro vende, cabeleireiro vende, todo mundo vende, todo mundo se vende. E a gente tem que parar com essa bobagem de ter vergonha e achar que vender é feio, tá? Que vender é errado, que vender é passar o outro para trás. Porque eu tenho certeza que vocês têm pães excelentes aí, produtos excelentes, e que vocês não estão passando ninguém para trás vendendo o seu produto, tá? Então a gente tem que parar de ter essa vergonha. Mas isso eu vou fazer uma aula depois, só pra gente discutir sobre esse medo e essa vergonha de vender. Mas eu queria falar isso por quê? Porque é importante demais a gente saber que vender para o mesmo cliente, tá? Custa para nós, custa energia, custa dinheiro, custa tempo, custa canseira, né? De quem pensa aí que não tem o dom de vender, para a gente conseguir um cliente. Então, se a gente continuar vendendo para esse cliente e se a gente transformar esse cliente em um fã da nossa marca, tá? Em uma pessoa, né, apaixonada pela nossa marca, pelo nosso pão, vai ficar muito mais fácil e é muito mais barato, tá? É muito mais barato você vender para um cliente que já te conhece. É muito menos cansativo e menos difícil você vender para uma pessoa que já te conhece, tá? Então, eu não vou ficar lendo muitos comentários agora, porque senão eu perco o raciocínio da aula, tá, gente? Mas ao final eu dou uma olhada neles. Então, não precisa disso de saber vender, mas saber conquistar o cliente e manter o seu cliente ali, né, no seu mercado, ali, comprando seus produtos, e isso vai te fazer vender muito mais, tá? Porque o seu próprio cliente vai arrumar outro cliente para você, tá bom? Então, agora eu vou mudar o mapa aqui. Nós vamos começar a nossa aula. Hoje vai ser só meu rosto mesmo, eu não vou colocar nenhum slide nem nada aqui não, porque eu não tava gostando daquilo, da minha carinha tão pequenininha aqui, não, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quem é o nosso cliente, não é isso? Tudo aqui vai ser em torno do cliente, de fazer o cliente se sentir bem. Então, se a gente não souber quem é o nosso cliente, tá? E eu não vou ficar falando aqui de persona, não sei o que, não, esses termos não. Quem é o nosso cliente, o que o nosso cliente gosta, tá? O que ele espera. E isso, como que a gente vai descobrir isso? Nós vamos descobrir isso com pesquisa, né? A gente pode fazer formulário para cliente que já é cliente antigo e mandar. A gente pode mandar formulário, inclusive formulário do Google, que pode ser anônimo, porque talvez o cliente não quer falar, se for algum feedback, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante você guardar essas informações do seu cliente, tá? Então, você perguntar para ele de que ele gosta, se ele tem alguma restrição, por que ele quis
se interessou por pães de fermentação natural, se ele já conhece pães de fermentação natural, sabe quais são os benefícios. Então, tudo isso você vai extraindo ali de uma conversa com o seu cliente. Você não precisa de cara já mandar para ele o formulário, porque muitas vezes eles não vão responder. Mas se a gente conversar com ele, perguntar, eu tenho certeza que ele vai responder. Né? Ele manda pra gente uma mensagem no WhatsApp. Então, se você perguntar pra ele, oi fulano, tudo bem? Você já conhece pão de fermentação natural? Por que você procura pão de fermentação natural? Tem alguma restrição alimentar? Eu tenho certeza que ele vai te responder. E você sabendo isso, você consegue contornar toda a sua comunicação e o seu atendimento de acordo com o que o seu cliente espera, tá? Então, é muito importante a gente conhecer o nosso cliente. A gente pode anotar isso num Excel, num papel, num caderninho. E aí, muitas vezes, nós vamos perceber que muitos clientes da gente têm características semelhantes, tá? Muitos clientes vão ser pessoas, no meu caso, eu tenho muitos clientes que são pessoas vegetarianas, que são pessoas que preocupam com o meio ambiente, que gostam de comidas orgânicas, que participam de eventos, né, de agricultura familiar. Eu tenho muitos clientes que têm esse mesmo perfil. É um perfil semelhante ao meu, tá? Mas nem sempre o seu cliente vai ser um perfil semelhante ao seu. Então a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que fazer essas observações para poder conseguir saber com quem que a gente está falando, porque assim é muito mais assertivo. Porque se a gente fala para todo mundo, a gente não fala para ninguém, tá? Eu tenho alunas aí que o forte delas é vender para mães. Então, ela vai fazer produtos girando em torno de mães. Vai fazer produtos versão menor, vai fazer produtos lá, né, vamos supor, um pão de cenoura, porque a criança às vezes não gosta de comer cenoura, mas aí no pão ela vai ter os nutrientes. Então, você consegue mexer e trabalhar toda a sua comunicação ali em torno do perfil do seu cliente. E a gente consegue também que o nosso cliente tenha uma experiência melhor. Porque se você souber que o Fabrício, seu cliente, ele gosta muito do pão de cacau, você vai mandar uma mensagem para ele quando o pão de cacau estiver na fornada, né? E ele vai ficar satisfeito porque as pessoas gostam de ser lembradas, tá? As pessoas são carentes, e não é carência numa forma pejorativa, não, tá? Todo mundo gosta de um carinho, de um cuidado, de saber que ele não é só um número ali na sua agenda, que você está entregando pão para ele porque ele pagou e pronto, acabou. Então, isso é muito importante, tá bom? Tenham isso em mente, tenham isso anotado. Tenham lá uma planilha, um Word, qualquer coisa falando sobre os seus clientes. Porque isso faz diferença para você vender mais, tá? Eu tenho certeza disso. A segunda coisa que nós vamos falar aqui hoje é sobre o atendimento, tá? O atendimento do cliente, ele precisa ser eficiente. Não adianta nada o seu cliente tentar falar com você pelo direct, pelo WhatsApp, você não tem o cardápio ali para ele ver. Então, é muito importante você centralizar o seu atendimento num lugar. Para nós que somos menores, né? Por exemplo, eu não tenho funcionário ainda. Já estou precisando, mas fico enrolando. Mas para nós que somos menores, é muito difícil, porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se você recebe mensagem pelo WhatsApp, pelo direct, pelo telefone, por sei lá de onde, por outro número particular que você tem, e não centraliza, a chance do seu cliente ficar perdido ali é muito grande. Então, você precisa ter, né, um atendimento eficiente. Então, tenha um cardápio fácil, tá? Confirme as informações do pedido. Isso ajuda, inclusive, a você não levar cano, tá? Porque, às vezes, se você não cobra antes, a pessoa pode esquecer que fez o pedido e viajar, né? Porque aqui a maioria trabalha com encomenda. Então, se você faz um pedido, a pessoa faz um pedido na segunda e na sexta só que vai chegar, às vezes ela esquece. Às vezes tem cliente que até paga e depois esquece que fez o pedido, e aí sai, viaja e tudo. Então, combine com ele o horário, mais ou menos a hora que vai chegar, para ter certeza que vai ter alguém lá. Porque imagina, você chega na casa do cliente, ou manda um motoboy, que seja, chega lá, não tem ninguém para receber. Como é que faz com aquele pão? Volta, olha o prejuízo, né? Porque você vai ficar com pão, o cliente vai ter que vir buscar, é um desgaste. Então, tem esses processos definidos, porque isso vai ajudar o seu cliente a ter uma experiência melhor, tá? Eu tenho certeza. Então, você pode mandar também, aqui eu mando sempre um papelzinho
escrito como que você conserva o pão, né? Como que você faz para o seu pão ficar gostoso de novo. Porque a gente sabe que os pães de fermentação natural, eles ficam gostosos outra vez, né? A gente pode congelar, a gente pode, depois se ele endurecer, a gente borrifa a água e coloca no forno. Então, eu explico tudo isso pro meu cliente. Porque a gente que estuda isso, que trabalha com isso, para nós é óbvio, mas pro cliente não é. Tá? Pro cliente, às vezes, ele deixar o pão lá num saco plástico, num calor infernal, vai dar tudo certo. Porque ele tá acostumado com pão de supermercado. E o nosso vai mofar, tá? O nosso pão vai endurecer mais rápido, óbvio, o nosso pão não tem conservante, né? Então, a gente tem que deixar isso claro pro cliente. E o cliente fica satisfeito de ver, tá? O cliente gosta de receber aquele papelzinho lá explicando, ou uma mensagem no WhatsApp, se você não quer gastar papel na hora, não tá podendo investir nisso, enfim, você manda uma mensagem pelo WhatsApp para ele depois. Oi, fulano, muito obrigada pelo seu pedido. Aqui estão as informações relevantes para você ter um pão fresquinho por mais tempo. Simples, de graça. Você faz isso, tá? E o seu cliente fica satisfeito. Então, pense sempre em deixar o seu cliente satisfeito. Seu cliente não tem sempre razão, tá? Ele não vai poder ficar fazendo 1.500 pedidos aí para atrapalhar toda a sua fornada. Não indico que você faça isso. Mas é bom que a gente sempre esteja com o nosso cliente satisfeito. E não precisa fazer tudo que ele quer. É só explicar e ter um bom atendimento, uma comunicação clara, que fica tudo bem, tá? Lembrando que a gente não vai vender para todo mundo e tá tudo certo. Então, vocês vão sempre explicar sobre o produto. Tem uma compra facilitada, tá? Crie uma descrição gostosa do produto. Não é escrever lá assim, pão com grãos e esse pão aqui vem farinha integral, farinha não sei o que, grãos só. Dá vontade de comer? Não dá, né? Faz uma descrição mais gostosa. Grãos tostados, para deixar o sabor defumado, muito mais, sei lá, mais apetitoso. Enfim, não tô com cabeça agora para pensar. Mas deu para pegar a lógica, né? Brioche macio, com sabor super amanteigado. Pão de cacau, que perfuma a sua casa na hora de você colocar no forno. Enfim, deixa de uma forma que deixe muito gostoso, tá? Que ele leia aquilo ali, além das fotos, é óbvio, que fique gostoso, que ele queira comer o seu produto, tá? E ele vai entender também o que tem lá. Escreva ingredientes que geralmente as pessoas têm intolerância. Por exemplo, se o pão vai lactose, você escreve. Se o pão é vegano, você já escreve que ele é vegano, porque o cara não vai precisar te perguntar, né? Então você vai poupar tempo do seu cliente e seu. Gente, tô suando, tá tão quente aqui. Mas tenham essas informações todas claras, tá? E um cardápio de fácil acesso. Eu gosto muito do WhatsApp Web. Eu acho que ele facilita demais, porque fica lá o seu catálogo e o cliente consegue já selecionar e comprar, né, o pão que ele quiser. Tem tudo lá direitinho. Então eu acho o WhatsApp Web muito simples e é de graça, né, gente? Então, tenham todas as informações sempre à mão para o cliente não ter dificuldade para comprar. Cliente em dúvida não compra. Então deixe tudo em ordem. Tá tudo bem até aí, gente? Estão entendendo? Vocês estão caladinhos? Eu tô suando, feito doido aqui, que tem 50 graus em BH. Pra quem chegou depois, tá? A Elizabeth não vai poder participar da aula hoje com a gente. Ela teve um imprevisto lá no apartamento dela. A gente vai remarcar a aula dela. Mas, como a gente já tinha combinado uma aula hoje, eu continuo aqui e tô fazendo essa aula de experiência do cliente pra vocês, tá bom? O terceiro tópico de hoje, personalização. Nesse momento de personalização, eu vejo vocês desesperarem, porque aí vocês pensam que vocês vão ter que mandar fazer sacola personalizada, caixa, daquelas caixas mais caras, fazer não sei o que, embalagem de não sei o que lá, e acha que vai ter que gastar a fortuna. Não precisa, tá? Você personaliza seu negócio com um adesivo, com um carimbo, tá? Você personaliza com várias coisas. Não precisa ficar gastando dinheiro com isso, tá? Você pode oferecer também sugestão de harmonização, tá? Para o seu cliente, sugestão de combinação. Eu tava falando de embalagem, gente. Não tava falando de personalização. É porque embalagem é personalizada.
Então, deixa eu ver, eu volto no personalização ou eu falo embalagem? Vou falar aqui, depois eu falo da embalagem de novo, pode ser? De personalização de pedidos, tá? Vocês não vão precisar, e eu não recomendo que vocês façam isso, ficar mudando o cardápio por causa de cliente, tá? Vocês são pequenos, a maioria aí faz, né? Imagina, você coloca lá e deixa o seu cliente decidir. Ah, eu não quero que você coloque aveia nos meus grãos, e o trem é multigrãos para todo mundo. Você vai fazer um pão sem aveia? Não vai, né? Você vai ter uma comunicação clara, educada, tranquila com ele, oferece um outro pão que não tem aveia, enfim. Não é isso que é personalizar, tá? Você vai oferecer, lembra que eu falei pra você conhecer seu cliente lá no início? Seu cliente gosta de uma coisa, gosta de outra coisa, então você vai oferecer para ele sugestões, tá? De combinar um com o outro. Você percebeu já que ele gosta de cacau? Não tem o pão de cacau, mas tem o australiano, que também leva cacau na massa. Então você vai fazer o quê? Você vai oferecer para ele, você vai falar, olha, esse aqui combina muito com outra coisa, tá? Fala para ele, tenha também, né? Faça parcerias com outras pessoas e tenha uma geleia, um antepasto, se você não quiser fazer por conta própria também, para poder oferecer para o seu cliente, tá? Agora sim, embalagem. Que não precisa investir muito dinheiro, não precisa fazer embalagem personalizada. Você pode mandar fazer um adesivinho, você pode mandar fazer um carimbo, né? Não precisa inventar moda. Se você trabalha com farinha orgânica ou se você tem uma pegada mais ecológica, sustentável, igual é o meu caso aqui, o que eu faço? Eu uso saco de pão, gente. Saco de pão e eu coloco um adesivo. Às vezes eu faço um lacinho com... aquela fitinha bege que parece barbante, mas não é barbante. E coloco uma florzinha, sabe aquela florzinha seca, aquela sempre viva, que é baratinha, você compra um tantão. Fica linda a embalagem, fica linda e a pessoa fica super encantada e é baratíssimo. Então não precisa mandar fazer uma sacola personalizada se você não está no momento da sua empresa que faz sacola personalizada. Não é o fim do mundo. Mas tem a embalagem bonita, tá? E com embalagem bonita eu falo até de pão bonito, tá, gente? Não precisa ter uma pestana do tamanho do mundo, não. Mas ter um pão grandão, né? Um pão que dê um salto de forno, um pão com aparência bonita, isso vai encher os olhos do seu cliente, né? O cliente, ele quer um pão grande, ele não interessa se o pão é 500 gramas ou 700, ele quer um pão grande. E um pão bonito, a gente come com os olhos, né? Então isso é muito importante, tá? E não precisa gastar rios de dinheiro com isso. Bilhetinho, enquanto a gente ainda consegue fazer bilhetinho à mão, tá? Os clientes amam bilhetinho à mão. Não, é uma loucura. Eu hoje não dou conta mais, não faço. Já mandei escrever, já mandei imprimir. Mas enquanto você dá conta, escreva bilhetinho à mão pro seu cliente. Isso aí é um diferencial danado, eles ficam satisfeitíssimos com esse bilhete à mão, tá? Então, são formas simples, baratas, muitas vezes gratuitas, para você personalizar, né? Para você fazer uma embalagem legal, que aí o seu cliente fica feliz, tá? Eu sempre falo aqui, eu sempre vou trazer para vocês, gente, formas simples, tá? Formas que você não vai precisar investir muito dinheiro para isso, porque eu sei que é a realidade da maioria. Não faz sentido eu ficar aqui mandando você fazer 1 milhão de coisas que vai te despender um tempo e um dinheiro que você não tem. Então, por isso que eu sempre trago aqui coisas práticas e usuais aí pra você conseguir fazer, tá bom? Deixa eu ver, flores, carimbo, embalagens, certinho. E agora, outro ponto. Desde o princípio eu tô falando com vocês. É muito mais barato você vender pro mesmo cliente do que você ganhar novos clientes. Você conquistar, você mesma correr atrás de novos clientes, não é? Então, é muito legal você fidelizar esse cliente. Tudo isso que eu tô falando aqui é pro cliente ter uma experiência gostosa, né? Pro cliente gostar, pro cliente querer, pro cliente virar um fã da sua marca, um fã do seu pão. Ah, eu quero só comprar da Margu, não quero comprar de mais ninguém, tá? Um dia ou outro ele pode comprar de outro lugar? Sim, mas ele, na cabecinha dele ali, ele tá doido com o pão da Margu. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? E fidelizar o nosso cliente é o melhor passo para isso.
A gente pode, por exemplo, fazer um programa de fidelização, que isso faz, além do cliente querer comprar mais para poder ganhar, a cada 10 pães comprados, ele ganha, sei lá, alguma outra coisa, ganha um pão extra, ganha, enfim, alguma coisa. Ou ganha um desconto, tem gente que não gosta de dar desconto. Eu sou a favor de descontos pontuais, depende, tá? Mas você tem que fazer isso, tá? Para você incentivar o seu cliente a comprar de novo. Então, essa fidelização, olha a importância de você ter lá anotado, igual eu falei para vocês anotarem, né, as informações do cliente. Você oferece para ele uma fidelização, né, fala com ele que ele vai ter um brinde, né, o que for lá. É até bom você dar um item novo, tá? Uma coisa que ele não tem costume de comer. Porque assim ele vai conhecer um produto novo para ele poder comprar da próxima vez, né? Óbvio, lembrando, se o cara tem intolerância à lactose, você não vai mandar um brioche pro homem, né? Mas, então é muito importante a gente ter essas informações. Então você oferece programa de fidelização para ele. Você oferece recompensa por indicação, né? Se a pessoa indica, ela ganha alguma coisa, algum benefício, tá? Pode ser um biscoito, sabe? Um pacotinho de biscoito amanteigado, uma coisa simples, né? Que você pode dar, que é uma recompensa. Geralmente, o cliente fã, ele já vai te indicar. Mas se você oferece uma recompensa pela indicação, ela vem muito mais fácil, tá? Então, isso é muito legal de você fazer também. Cupons com datas comemorativas, você pode fazer. Você pode fazer brinde em aniversário, tá? Esse ano, eu todo mês estou fazendo. Quem fez aniversário em janeiro e fez pedido em janeiro, ganha um brinde. Quem fez em fevereiro, a mesma coisa. Amanhã eu já vou mandar mensagem falando o pessoal de março. Então, eu tô fazendo isso. Um brinde, pra quê? Pra incentivar o cliente. Porque às vezes o cliente não tá comprando você já tem um tempo. Aí ele faz aniversário em março e fala, opa, vou comprar, porque eu vou ganhar alguma coisa. A pessoa adora ganhar. O povo gosta de ganhar qualquer coisa. Eu adoro ganhar. E aí, a pessoa vai lembrar do quão gostoso é seu pão e vai voltar a comprar, né? E vai fazer um evento, vai fazer um não sei o quê. Então, sempre pergunte pro seu cliente também, né? Se é para algum evento especial, se vai ter mais gente e tudo mais, que isso tudo é uma forma de você ir ali conhecendo o seu cliente para continuar fazendo com que ele fique satisfeito e ele vai se sentir importante, tá? Você pode fazer também brindes acima de tantos reais comprados, você ganha um brinde, ou você ganha frete grátis, se você estiver numa cidade menor, né, e tiver como fazer frete grátis, aí vai depender, né, da sua realidade, como é que são suas entregas, enfim, tá? Então, são algumas formas que eu tô te dando aí de ideias para você fazer essa fidelização do cliente ficar melhor, tá bom? E sempre, gente, sempre importante a gente fazer o pós-venda, tá? E o que é esse pós-venda? Lembra que eu falei sobre mandar as informações para o cliente, estar sempre ali em contato com ele, ter uma comunicação clara? Se você fizer um pós-venda eficiente, né, nesse pós-venda vai acabar vindo um feedback. Você pode pedir o feedback através de formulário anônimo, né? Porque muitas vezes o cliente ele não vai ter coragem de falar, ai, Cecília, não estava tão bom dessa vez. E aí, num formulário anônimo, se ele não gostou, ele vai responder, tá? Se ele gostou, capaz que ele vai largar esse formulário para lá. Mas se ele não gostou, a chance dele responder esse formulário anônimo é enorme, tá? Então, é uma ideia legal de você mandar um formulário do Google lá anônimo, perguntando como é que foi. E aí, você fala com ele, olha, você pode me responder por aqui, mas se ele não quiser, eu tô mandando esse formulário para todos os meus clientes, ele é anônimo, ninguém vai saber que foi você que escreveu. E aí, você vai conseguir saber se estão gostando ou não. Porque é importante a gente ter feedback, inclusive quando não tá bom. Porque às vezes você tá achando que tá ótimo e o seu cliente tá insatisfeito. E aí, cliente que não tá satisfeito, ele fala mal de você também, é pior, né? Ele fala mais do que o cliente que tá satisfeito. Então, uma forma legal da gente conseguir captar, né, esses comentários negativos, esses feedbacks que não são tão legais de ser ouvidos, porque tem uns que não tem pé nem cabeça, mas outros podem sim fazer sentido, né? São esses formulários anônimos, tá? Porque muitas vezes as pessoas ficam sem graça de fazer.
Aí você faz sempre uma pesquisa de satisfação, né? Pergunta como é que foi. Se foi para algum evento, você pergunta como é que foi o evento. Se ficou bonito na mesa. E aí, às vezes, né, se foi um evento e você falar se ficou bonito na mesa e não sei o quê, você já pode conseguir cavar, talvez, uma foto de como ficou seu pão na mesa do cliente, para você poder usar como feedback, né? Quando o cliente gosta muito, ele provavelmente já vai te mandar um feedback falando, né? Nossa, Cecília, que pão maravilhoso, quase morri, já comi ele inteiro de uma vez. Aí eu recebo todo dia, o povo fala, não dá pra comprar, porque a gente come o pão inteiro de uma vez. Então, isso tudo são coisas legais também pra você usar para depois atrair mais clientes. E usar nas redes sociais, que não é só Instagram, né? Mas isso é outro assunto para outra aula. Mas então façam esse pós-venda, tá, gente? É muito importante a gente ter esse contato e a gente fazer essa rede aí, essa conexão com o nosso cliente, tá? E aí você vai pegar esses pós-venda e você vai analisar eles, você vai escutar, tá? Você vai aprimorar da próxima vez, você vai perceber, talvez o seu motoboy, a pessoa que você tá mandando, não tá dando certo, não tá tendo cuidado para entregar, o negócio tá chegando lá todo amassado. Isso aí não tem jeito de você saber, não foi você que entregou, né? Muitas vezes a gente terceiriza a nossa entrega, porque a gente não aguenta fazer tudo de uma vez. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses feedbacks. E o formulário anônimo, ele é bem legal para você conseguir tirar essas informações que a pessoa às vezes tá sem graça, tá? É uma pergunta até legal de você fazer no seu formulário. Como chegou a embalagem? Chegou bonito? Chegou em bom estado? Chegou não sei o quê? Que a pessoa vai te responder, tá? Alguma dúvida, gente? Se tiver alguma dúvida também, pode mandar aqui. Eu também vou abrir uma caixinha lá nos meus stories sobre atendimento ao cliente, né? Experiência do cliente, que aí eu respondo também caixinhas lá, tá bom?